Muito obrigado, meu amigo. É, Tava conversando aqui, né, antes de iniciarmos, que para mim é uma honra, é uma felicidade enorme estar aqui realizando esse projeto com meus sócios. Doutor, como disse, estou muito feliz, tá? Porque o senhor aceitou esse convite. Muito obrigado mesmo, de coração. E é isso, vamos lá, né? Vamos, bora lá. Bom, é, tem uma história muito interessante que nós conversávamos antes de iniciarmos. E eu gostaria muito que o senhor contasse, porque eu fiquei sabendo que o senhor vendia caldo de cana na infância, enquanto você estava no ensino médio, né? E eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória do senhor, de onde o senhor vem, é, e falasse um pouco dessa feita que o senhor fazia, que era vender o caldo de cana. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para essas pessoas, né, de alguma forma trazer essa trajetória que eu espero que inspire outras pessoas a seguir a carreira ou ir em busca dos seus sonhos, né? Só corrigindo aqui, inicialmente, não foi aprovado 7 concursos para promotor. Foram 7 primeiras fases, 4 fases orais e 3 concursos, efetivamente, em todas as fases para promotor de justiça. Certo. Bem, Rafael, sobre essa questão aí do caldo de cana, eu acho engraçada essa história, porque eu sou do interior da Bahia, de uma cidade de 20 mil habitantes, e quando eu penso na trajetória, no percurso que eu tracei para chegar até aqui, no dia de hoje, aqui em Maceió, em Alagoas, né, no cargo de promotor de justiça, é justamente essa imagem que eu vejo de um adolescente que vem de uma família humilde, ali, de uma cidade do interior da Bahia, 20 mil habitantes, e Tarantina é uma cidade que eu tenho muita afeição, que eu gosto muito, e que, em dado momento na adolescência, via ali como o estudo a única chave para tentar algo melhor, tentar uma vida melhor, porque não via ou não visualizava outras oportunidades. E nesse caso específico, foi um episódio onde meu pai, acho que eu estava no segundo ano do ensino médio, ele era empregado numa empresa de laticínios durante 17 anos, 18 anos, e ele foi demitido, não sabia o que fazer. Com o dinheiro do seguro, ele montou uma lanchonete. E essa lanchonete era como se fosse uma válvula de escape, um respiro, Sim. que talvez pudesse viabilizar que minha irmã estudasse e que eu também prosseguisse nos estudos. Mas para mim foi muito complicado, porque nessa fase, nessa época, eu estudava de 7h30 às 12h30, 12h30, né? E o restante do dia, de 1h da tarde até 11h da noite, todos os dias, eu trabalhava nessa lanchonete. Aí eu fazia hambúrguer, fritava coxinha, fritava pastel, fazia caldo de cana, que assim, realmente eu acabei não gostando tanto dessa experiência, pelas circunstâncias que eu tava ali. E fazer o caldo de cana dava um trabalho, poxa, pra fazer esse caldo de cana. E outra, não vinha dinheiro. O dinheiro não vinha. A gente se esforçava, trabalhava o dia inteiro, no caso. Eu não era remunerado. Então, assim, durante a semana, pela manhã, estudo. Tarde e noite, eu trabalhava nessa lanchonete, não ganhava nada. O dinheiro era todo para custear um cursinho que minha irmã estava fazendo numa cidade da capital. E não entrava dinheiro. E aí não tinha dinheiro para comprar uma calça. E não tinha dinheiro para comprar um tênis. Não que eu fosse vaidoso, nunca me importei com roupa, com essas coisas. Porém, as calças ficavam coronhas. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Sim, Mas Usa também. usa, né? O calça coronha, não tinha condição de comprar uma calça adequada para ir para a escola. E os tênis estavam ficando apertados no meu pé, que eu adolescente, 15 anos, crescendo. E não conseguia. Então, assim, eu via naquela situação meio que um sufoco da minha oportunidade, que eu era a única válvula de escape para quem é mais humilde, de galgar na vida, né? A gente tem o estudo como a mais certa. Não era como antes, como hoje, que as pessoas têm oportunidade através da internet, conseguem apresentar seus talentos por meio da internet e as pessoas mais humildes conseguem galgar degraus, né? Ali em 2000 e... Não lembro, não vou falar porque senão eu vou entregar aqui a minha idade. Mas naquela época a gente já tinha como única solução o estudo. E eu tava vendo aquilo se esvair porque eu não conseguia mais focar no estudo, que era a única coisa que eu era bom. Porque eu não sei cantar, não sei dançar. Então, o que eu achava que eu poderia conseguir alguma coisa, estava indo pelo ralo. Então, a imagem que eu tenho é justamente essa, que eu consegui sair dessa realidade e quando terminei o terceiro ano, a única oportunidade que eu tinha era entrar numa faculdade pública, porque meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Tinham poucas públicas e as faculdades particulares ainda estavam crescendo, eu não tinha condições nenhuma.
Então era meio que matar ou morrer. Então vivia aprisionado nessa tensão e graças a Deus deu tudo certo. Consegui entrar na universidade e, assim, no vestibular que eu fiz assim que saí do terceiro ano, muito jovem, ingressei acho com 16 para 17 anos, concluí e prestei o concurso. Graças a Deus eu estou aqui para contar essa história e para dizer para as pessoas que se veem nessa situação meio que sem projeção, sem Perspectiva, sem perspectivas, que acreditam que as palavras, o contexto em que vive não possibilita sair dali. Aí eu estou aqui hoje muito feliz de poder dizer que é possível e dizer para as pessoas também como foi que eu galguei, as coisas que eu enfrentei, as estratégias que eu utilizei para chegar até aqui no dia de hoje. Muito bom, doutor. Excelente. O senhor falou um pouquinho sobre o pai do senhor, né? Na sua infância. Nesse período aí, o senhor teve uma pessoa que pudesse, de certa forma, ser um espelho, alguém, uma inspiração? Como que foi? Porque o senhor vivia num contexto que, infelizmente, não teria como trazer essa projeção para onde o senhor está aqui hoje. Como que foi essa história? Fala um pouquinho pra gente sobre a universidade, como que o senhor alcançou, e se nesse percurso, tanto na infância do senhor, até mesmo no início da universidade, o senhor teve alguma inspiração, alguém que disse, vem cá, faz isso. Como é que foi essa situação? Então, como eu falei, eu vivia num contexto em que todas as circunstâncias fáticas diziam que eu não iria muito longe. Elas me diziam isso, as circunstâncias, o contexto, as oportunidades. Mas o meu pai ele sempre foi muito ligado ao estudo. Embora tivéssemos essa questão, meu pai sempre foi muito ligado ao estudo. E aí eu falo que a gente tem que ter uma pessoa que acredite muito na gente, que é um pouco louco, que eu acho que é o caso dele. E aí ele apostava tudo nos estudos. A gente falava assim, vou fazer alguma coisa envolvendo estudo. Ele falava, vá que você consegue. Então, assim, inspiração profissional, a gente acabou não tendo, porque na nossa família nós estávamos entre os primeiros a entrar na universidade. E chegando na universidade de Direito, né, que eu entrei para a faculdade de Direito, não haviam pessoas referenciais da área jurídica que eu pudesse me consultar, um advogado que pudesse me orientar, uma pessoa que já tivesse sido aprovada no concurso, que eu tivesse contato. Então, os profissionais da área jurídica, como promotores, juízes, eram figuras extremamente distantes da nossa realidade. Então, a gente não tinha acesso a essas pessoas. Os advogados também que haviam, não eram tão próximos, eram realidades muito distantes. Então, o meu referencial mesmo foi a fé que minha família depositou em mim. Meu pai acreditava que eu poderia ir longe, que eu poderia fazer essa universidade. E dentro da universidade, as experiências profissionais que eu tive, né, que me indicaram o caminho aí para enveredar pelo cargo de promotor de justiça. Mas as pessoas mesmo, os referenciais, é a minha família. Certo. E como que foi essa formação acadêmica? Tendo em vista esse contexto que eu encontrava. Fala um pouco pra gente como que funcionou. Nós sabemos que pessoas que vêm de origem humilde têm diversos problemas. Fala um pouquinho desses 5 anos que o senhor teve de faculdade, como que foi? Pronto. Quando eu vim de Itapetinga para Itabuna, que foi onde eu fiz a faculdade, aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma boa faculdade, porque o que eu tenho é os estudos. Mas as pessoas, eu era um pouco introspectivo, né? Na adolescência, aconteceram algumas situações que me fizeram ser introspectivo. As pessoas falavam assim, você vai fazer direito, mas você nem sabe conversar direito. Para ser advogado, você tem que saber conversar. E aí, eu falei assim, vou fazer, porque eu não sei, eu sei conversar, só que eu não converso. Porque a gente foi se fechando dentro de si, se mesmando, né? Pelas circunstâncias ali de escola, etc., circunstâncias sociais e tudo, a gente acabou se mesmando. Mas eu começava a estudei na faculdade, e aí em dado momento tinha uma amiga minha, que a gente era bem CDF na faculdade, mas a gente falou assim, olha, chegou o momento de a gente buscar um estágio. Vamos tentar um escritório de advocacia aqui, que é o caminho natural, né? Estamos fazendo direito. Gente, nós saímos, Júlio, o nome dela, Júlio, um abraço. Nós saímos de porta em porta em escritório de advocacia, distribuindo currículos, nos oferecendo para gratuitamente colaborar ali, e não conseguíamos. A minha família não conhecia ninguém, nenhum advogado ali naquela região que pudesse nos acolher, ainda que gratuitamente, para colaborar apenas, não conseguimos. Então, a única forma que eu consegui de realizar um estágio foi por meio de uma seleção, que graças a Deus era remunerada, porque eu também já estava
cansado de não ter dinheiro para nada. E aí passei numa seleção, me inscrevi, abri uma seleção. A primeira que abri foi para o Ministério Público. Eu não tinha nem noção do que era o Ministério Público. Mas tinha uma seleção, eu estudava, fiz e passei nessa seleção. A partir daí eu entrei no Ministério Público, passei a ter contato com essas autoridades, que são os promotores de justiça, e aí me identifiquei com a carreira e foi o que me fez, no final do curso, enveredar aí pelo concurso e escolher a carreira do MP.